Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês três hipóteses para a URC estar fazendo essa emissão abaixo do VP em URPR11. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, para esse vídeo vou utilizar aqui como base uma postagem que eu fiz lá no Clube FII, abordando alguns tópicos sobre o RPR11. Mas enfim, antes de ir aqui para minhas três hipóteses, vou falar um pouco aqui sobre o impacto no rendimento que essa emissão abaixo do valor patrimonial pode ter. Então, aqui sobre o impacto no rendimento, você tem que analisar sobre dois períodos de tempo: o impacto no curto prazo e o curto no médio e longo prazo. Então, para o curto prazo, a gente tem a seguinte situação: a emissão pode antecipar a recuperação do rendimento, já que resolve mais rapidamente o problema com as obras paradas. E aqui é o seguinte: o problema aqui de URPR11 para essa queda no rendimento é porque o dinheiro em caixa do fundo ele acabou e basicamente o gestor teve que começar a pegar do lucro, do resultado, para fazer para terminar as obras. Então, eu vou fazer aqui um desenho que eu já fiz diversas outras vezes aqui, mas é basicamente o seguinte: aqui no cenário ideal você tem o caixa, né, que ele é utilizado para jogar nas obras, para concluir as obras. Então, esse daqui que é o fluxo normal de se acontecer. No entanto, em URPR11, devido a problemas de medição de custo de obra maior do que o esperado, e também aumento de custo de construção, esse caixa ficou zerado. E o que teve que acontecer foi o seguinte: o, o dinheiro aqui, a geração de caixa dos ativos, que normalmente seria redirecionado para o pagamento de rendimento, ele teve que ser redirecionado para as obras. Então, é esse o problema que aconteceu aqui com o RPR11, tendo aqui a emissão abaixo do valor patrimonial. O fundo ganha fôlego aqui nesse caixa. Então, ele ganha caixa, ele pode terminar as obras, e a geração de caixa das operações, elas podem voltar a ser redirecionadas para o pagamento de rendimento. Aqui, ó, é como se fosse mais ou menos isso daqui, tá? O RPR11, aqui a gente pode estar observando que o fundo fique mais ou menos, volte a ficar nessa situação. Então, por isso que no curto prazo, aqui o rendimento de RPR11 tem esse benefício de que o rendimento já pode ter um incremento já no curto prazo, talvez em poucos meses, já que o fundo poderia deixar de utilizar a geração de caixa dos projetos no próprio projeto para utilizar o caixa da emissão, e essa geração de caixa ficar livre novamente aqui para ir para o RPR11. Enfim, então aqui basicamente ele resolveria mais rápido o problema da retenção de lucros. O problema acontece porque a emissão abaixo do valor patrimonial, ela impacta o rendimento no médio e longo prazo. Porque quando tiver muitas operações já recuperadas, esse resultado aqui dessas operações vão ser divididas por mais cotas, né? E como a emissão é muito abaixo do valor patrimonial, eles precisam emitir muita cota para obter aqui uma, um montante aqui que seja suficiente para eles terminarem as obras. Ok? Então, essa emissão abaixo do patrimonial, ela tem impacto no rendimento no médio e longo prazo, porque talvez aqui no cenário mais otimista, o fundo poderia voltar para os 80 centavos de rendimento, ele não conseguiria mais, não teria mais fôlego para voltar para esses patamares. Aqui eu não consigo dizer para vocês é, até quanto que esse rendimento poderia ter
teria limitado. No VP é fácil, né? É só você fazer uma conta de diluição. Inclusive eu fiz no vídeo anterior e dá pra gente ver que no caso de captação de 150 milhões de reais, o VP cairia para 62 reais. Apesar de que é meio difícil acreditar que eles consigam fazer toda essa captação. Ainda mais que a cotação do RPR11 deve dar uma bela derretida na segunda-feira. Estou gravando aqui no domingo à tarde, por enquanto a cotação está aqui nos seus 23,98, mas é muito provavelmente que na própria segunda-feira essa cotação já deve vir abaixo aqui do preço de emissão, né? Talvez até bem mais abaixo, devido à perda de reputação da, da gestora, né? Eles realmente foi pro brecha essa reputação, né? Mas, enfim, então agora aqui vou começar a passar para vocês algumas das três hipóteses aqui para para eles estarem fazendo essa emissão e também vou levantar aqui algumas possibilidades de talvez ter algum problema mais grave aqui no em RPR11 para eles estarem fazendo essa emissão, aparentemente com um certo desespero, né? Então, aqui as hipóteses vão da menos pior para a pior, né? Então, a hipótese um: decidiram fazer a captação e resolver mais rapidamente os problemas do fundo. Qual que é o problema do fundo? Ele tem obras inacabadas e não tem caixa para terminar essas obras. A decisão até então da gestora para terminar essas obras foi reduzir o patamar de distribuição para, para completar as obras. E já venho falando isso aqui há mais de um ano, né? E realmente aqui as obras elas estão caminhando. Já mostrei para vocês inúmeras vezes aqui várias imagens, até já fiz algumas montagens aqui para mostrar para vocês que a retenção de resultado tem efeito, né? Tá sendo efeito. Também Mariana Maria é um caso que é bem nítido aqui a evolução nas obras depois que começou a retenção. Então eles vêm procedendo aqui dessa forma. Muitos aqui já estavam com previsão de término ainda nesse ano de 2026, né? Mas aqui lá para o quarto trimestre de 2025, tem alguns até para esse terceiro trimestre também, tá? Poderia estar terminando ou pelo menos na fase de papelada. No entanto, aqui por algum motivo, talvez eles optaram aqui por fazer uma captação para resolver mais rapidamente os problemas do fundo. Mas aqui um detalhe que, por exemplo, Terras Altas já está bem aqui quase no final. Paulo Afonso, 500 mil reais. Não compensaria que você fazer a missão abaixo do valor patrimonial, ter todo esse desgaste para terminar isso aqui. Nova Souza, também 2 milhões de reais. Barbosa, aqui nem esse valor que estão colocando de 1,1 milhão de reais parece estar sendo suficiente para as obras caminharem, né? Mas aqui temos outras operações mais pesadas, como por exemplo, Riacho Doce, que tem aqui o aporte remanescente de 11 milhões de reais, apesar de que não tem, teria de ser dividido com outros investidores, mas aqui é um caso que ainda nem sequer passou pela parte jurídica, né? Eles entraram aqui com a alienação da operação, não tem nem, acho que nem 2, 3 meses. Isso aqui é coisa que geralmente demora fazer essa retirada do antigo incorporador. Aqui tem os FAI-Sense, aqui é 5 a 7 milhões, não sei dizer quanto que aqui é responsabilidade da Urca, se é tudo responsabilidade da Urca, mas enfim, que eles estão falando em outubro resolveria. Tem outros projetos como o De Paula. De Paula também não sei em que pé se encontra, parece que não estão aqui na parte de alienação do imóvel, negociação com os compradores dos imóveis. E também tem outros projetos maiores, né, que vou comentar aqui com vocês nos próximos tópicos. Então, vamos agora aqui para a hipótese 2. Algum novo problema grande. Aqui uma opinião que compartilho com muitos investidores é que para a Urca ter optado aqui por fazer essa emissão abaixo do valor patrimonial não seria por conta de probleminhas, né? Como esses daqui, faltando 3, 500, 2 milhões de reais. Isso aqui realmente parece que eles conseguem dar um jeito com essa retenção de resultado.
Então, aqui alguns investidores acreditam que tem algum problema novo, grande, que só conseguiria ser direcionado com uma captação, uma emissão abaixo da cota patrimonial. E aqui nesse sentido, se eu consigo imaginar duas opções de problema maior, que seria Mara Vista e o FDIC Residence. Pensando aqui pelo FDIC Residence. Olha, ainda não saiu aqui para ela gratuita, mas já até postei para quem mesmo já pôde assistir esse vídeo. Mas as negociações para a troca do FDIC por cotas no Resort Ilha do Sol estão bem avançadas, tá? Bem avançadas mesmo. Vou até dar um spoiler aqui do que está saindo nessa negociação. Basicamente vai ser a troca do FDIC por 3.000 frações do Resort Ilha do Sol. Esse que já está bem mais avançado. E aqui essa negociação ela estava travada aqui por alguns jurídicos lá de pagamento de uma multa que foi paga, uma multa de 180 mil reais. E aparentemente agora o caminho está livre para acontecer essa troca da dívida por 3.000 frações desse hotel, um hotel que ainda não está acabado. E com isso, aqui eu não vou dar todos os detalhes, senão esse vídeo se estender muito, tá? Eu não vou demorar mais para liberar aqui esse vídeo que está por enquanto privado para membros, para vocês terem completa ciência aqui da situação. Mas basicamente aqui a gente teria uma troca para esse imóvel. Ele está muito mais avançado que ele é Fortaleza, mas ainda assim ainda tem alguns pontos, né, que precisam de obras. Aqui não, acho que não tem nenhum ponto aqui para mostrar para vocês. Mas, apesar de estar bem avançado, ainda tem que fazer alguns pontos, né? Algumas partes externas ainda tem que fazer acabamento, tem que fazer mobília, então ainda precisa de algum dinheiro. Então, uma das hipóteses aqui é que talvez eles queiram fazer essa captação para terminar logo o FDIC Residence. A outra possibilidade agora de um problema maior que eles estão querendo encarar são as obras no projeto Mara Vista. Esse aqui é um projeto megalomaníaco que não fazia o menor sentido a Urca ter entrado nele. Pois bem, aqui um projeto enorme, né, com 17 prédios, 60 casas, realmente um empreendimento que a Urca não deveria ter entrado. E é o seguinte, acho que a imagem mais recente que eu tenho, mesmo assim nem é tão recente, mostra que a fase 1 está pronta, a fase 2 está bem adiantada, a fase 3 também já está para ver alguma coisa, a fase 4 aqui mais ao fundo já com alguma coisa apontando também. Então aqui é um projeto bem grande que eles podem eles estão tentando aqui assumir, estão aqui com o processo de alienação para tomar o projeto para si e talvez eles queiram pegar esse projeto, né? Mas enfim, vou falar ainda mais sobre isso. Vamos aqui agora para a terceira possibilidade, que essa aqui realmente seria bem pesada, uma possibilidade bem pesada mesmo, que seria beneficiar algum institucional permitindo que ele entre muito barato em URPR11. Também isso daqui é algo que muitos estão ventilando, a possibilidade da Urca estar abrindo essa possibilidade para algum adicional grande entrar no RPR11 com um valor bem barato. E aqui um ponto que faz muito sentido que comentaram, fala assim, esse institucional poderia entrar aqui no mercado secundário de pouquinho em pouquinho, mas não seria interessante, porque o profissional ele teria que estar entrando sabendo que o problema seria resolvido, né? E com ele comprando secundário, o problema o RPR11 demoraria muito para ser resolvido. Então aqui, talvez o que o pessoal está comentando é que
daria que essa entrada para o institucional entrando muito barato, com o fundo faltando pouco para ser recuperado, então apresentando aqui um plano de recuperação de UFR11 com uma bastante lucratividade lá na frente, estaria dando essa entrada para institucional, meio que ferrando aqui com o pessoal que ficou esperando durante meses esse processo lento de recuperação via, via retenção de lucro. Então, realmente, se quis hipótese concretizar, seria bem pesado, né? Bem pesado mesmo. Agora aqui, retornando aqui na hipótese 2 sobre a possibilidade de problema grande, apesar de que acabei me adiantando, já falando bastante sobre essas possibilidades. Aqui eu comento o seguinte: De Paula e Riacho Doce, o fundo é credor. Portanto, o RPR11 não tem responsabilidade pelo atraso de obras. Isso aqui também é um ponto que eu vi investidores comentando, de que o RPR11 poderia estar tendo alguma responsabilização aqui pelo atraso de obras, mas é bom lembrar que em alguns projetos aqui o fundo ele é credor, né? Então ele também é vítima aqui desse então, com as obras, ele não é o causador dos problemas. Aqui Mariana e Terras Altas, o fundo é incorporador e tem responsabilidade pela entrega. Contudo, as obras estão próximas de serem concluídas em ambos os casos. Então, aqui são dois projetos de equity, ou seja, em que o RPR11 ele é sócio do incorporador, né? E, portanto, teria também responsabilidade sobre essa entrega, mas a entrega já está bem encaminhada. FDIC Residence. No FDIC Residence, o fundo é credor, não é incorporador, porém existe possibilidade no RPR11 fazer apostas adicionais para terminar o resort Ilha do Sol de forma mais rápida, conforme eu comentei com vocês. Agora aqui vamos para um ponto que pode ser realmente crucial. Mar à vista. Aqui o RPR11 é credor e sócio, você está posicionado no equity. Então aqui o fundo pode ter algum tipo de responsabilidade sobre a entrega das obras, ainda mais com a alienação do empreendimento. Então aqui é um ponto a se prestar muita atenção, já que Mar à Vista, a exposição do fundo ele é credor e sócio ao mesmo tempo, né? Não confundam a situação de Conectar, né? Onde também a gente tinha a situação de credor e sócio ao mesmo tempo, mas lá também existia a questão do conflito de interesses, né? Aqui, até onde se sabe, a incorporadora, a Vitória Brasil, tem nada a ver com a Urca. Então aqui a gente tem o CRI exata, né? CRI exata seria, posso dizer, é CRI Mar à Vista. Temos aqui CRI Vitória Brasil, também é a mesma coisa que Mar à Vista. Você pode até ver aqui, ó. Os três são aqui na cidade de Aracaju. E temos aqui a Debenture Mar à Vista. Aqui é que está aparentemente a posição de equity, né? Aqui eu não entendo muito essa questão de responsabilização, porque a compradora é Vitória Brasil, mas eles não sei se eles possuem posição aqui nesse SPE aqui de Mar à Vista. Enfim, aqui também é um ponto para se tomar cuidado, que pode ser algo que eles estão com problema e não foi comunicado com a gente. Na verdade, até comentaram aqui em relatórios anteriores o tamanho do aporte em Mar à Vista, aqui 140 milhões de reais, mas lembrando que vocês que isso aqui não precisa tudo vir de dinheiro novo, né? Pode ser das parcelas mensais que são pagas e das vendas do empreendimento. Ok, então essas aqui são as três hipóteses para a Urca ter feito essa emissão abaixo do valor patrimonial. Aqui, qual delas que é difícil dizer, tá? Mas aqui eu fico na torcida de que seja a hipótese 1 e que eles colocaram todo esse valor de 150 milhões de reais, mas que colocaram esse valor talvez por exagero, né? Mas que eles não precisem de tudo isso, porque realmente 150 milhões de reais é até mais do que eles falavam que precisava para terminar as obras há muitos meses atrás, né? Ok, então por enquanto é isso. Aguardem aqui uma queda brutal na cotação na segunda-feira. Não estou parado aqui, estou me movimentando aqui, cobrando o gestor, tentando marcar aqui algum momento para conversar com eles, para ver se eles desistem aqui dessa emissão.
Mas, enfim, aguardem aí mais informações, tá? Ok? Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.